O candidato presidencial Jair Bolsonaro reclamou na semana passada: a China não está comprando no Brasil, está comprando o Brasil. O exemplo chinês de compra no e do é caribenho. A ilha de Trinidad e Tobago, lá há megaprojetos financiados pela China e, ao mesmo tempo, milhares de chineses que chegam para se instalar com pequenas lojas e supermercados. Na vizinha Venezuela, está cada dia mais difícil separar o que compram ou o que possuem os chineses. A China emprestou 50 bilhões de dólares para o presidente Maduro pagar dívidas. Agora cobra em petróleo, pelo qual pagava cerca de 13 bilhões por ano. Os chineses ainda têm 49,9% na Sinovensa, uma joint venture entre os dois países. Abrirão 300 poços de petróleo em Ayacucho e deve investir mais 184 milhões de dólares na Petrosumano. Mas tem mais. Maduro pediu um novo empréstimo de 250 milhões de dólares ao Banco de Desenvolvimento da China. Conseguiu. O dragão chinês está invadindo a América Latina e a África, no vácuo deixado pelo presidente Trump e sua America First. Enquanto a Casa Branca despreza o globalismo, sobretaxa parceiros aliados, entra em guerra comercial com a China e rompe acordos multilaterais, os chineses abrem, silenciosamente, uma nova rota da seda. Eu fiz um estudo recente aí, comparando quanto cresceu o PIB chinês e quanto cresceu o PIB brasileiro, né? E o PIB brasileiro não foi tão ruim de 90 para cá, de 80 para cá, cresceu algo em torno de 17 vezes. O PIB chinês cresceu 37 vezes, né, nesse mesmo período. Então, isso fez com que o peso relativo da China no mundo mudasse de maneira significativa. E isso causou muito receio do mundo ocidental, porque a gente pensar o mundo até o finalzinho do século XX era pensar basicamente aquilo que acontecia na Europa ou, mais recentemente, já depois da Segunda Guerra Mundial, que era o que acontecia nos Estados Unidos é o que determinava a ordem das relações internacionais. E agora, nesse início do século XXI, esse peso grande da China tem feito com que alguns analistas de relações internacionais, alguns economistas também da economia internacional, olhem que assim, o século XXI daqui para frente pode ser que mude o eixo da ordem internacional de se pensar o mundo para a Ásia, especificamente para a China. Para ter uma ideia, hoje, se a gente pegar as 20 maiores economias do mundo, a China é a principal parceira comercial e a principal, assim, está entre a primeira e a quinta maior parceira comercial de todas as economias. Então, o mundo hoje realmente tem uma dependência muito forte da economia chinesa. Hoje, eu até brinco às vezes com os alunos que no passado, quando nós aqui no Ocidente, né, me incluo, né, como ocidental, apesar da cara asiática, nós recebíamos os asiáticos aqui e esses asiáticos procuravam ter o nome ocidental. Então, aqui no Brasil, principalmente descendentes japoneses que vieram em maioria para cá, ao invés de usar o nome japonês, usavam o nome em português, né? Era o Mário, né? Era um nome que fosse fácil de se pronunciar em português. E agora o que a gente observa é que são os ocidentais indo para a Ásia e particularmente para a China, adotando nomes chineses para poder ser mais fácil o contato com os chineses. Então a gente percebe que realmente há uma influência muito grande hoje da China no mundo. E esse que nós chamamos de soft power, né? Que é o poder light, aí, que não é pelas armas, mas pela maneira da influência cultural. A gente percebe sim que você mencionou em relação ao aprendizado da língua chinesa e a própria China está aproveitando desse interesse pela China para expandir também a sua influência para o mundo pelo soft power. Então tem o Instituto Confúcio, que é um instituto que leva a cultura chinesa para o mundo, que está presente na maioria dos países, inclusive no Brasil, e com uma disseminação muito grande. A ideia é ensinar o chinês, mas por meio da língua chinesa se leva a cultura, se leva a influência, claro, se leva muita influência também da China para o mundo. Tem muitos Confúcios na África, né? Sim, tem muitos Confúcios na África. Uma região, né, um continente que tem recebido muitos investimentos chineses, né, tem muito interesse econômico também da China lá. E o Instituto Confúcio acabou também sendo vamos dizer, um instrumento, né, de tentar aproximar os países desse continente com a China. Eu tenho aqui uma lista impressionante de avanços chineses na América Latina. O Chile se tornou algo parecido com a Tailândia
de quem compravam frutas secas. No Peru, os chineses aplicaram 10 bilhões de dólares na mina de cobre de Las Bambas. Estão construindo 7 hidrelétricas no Equador. Já falamos do Brasil e da Venezuela. Ao todo, a China fechou 2.000 negócios na região, num total de 208 bilhões de dólares. O que mais podem querer? O que falta para satisfazer essa fome insaciável chinesa? Realmente a China é um país que conseguiu nos últimos anos um número grande de acordos de negócio aqui na América Latina. Também comparando um pouquinho, eu fiz um levantamento de quantos acordos a China fez com o Brasil e quantos acordos o Japão, que é um parceiro inclusive mais antigo que a China, aqui com o Brasil. E, se não me engano, nos últimos 15 anos, enquanto o Japão fez 10 acordos, a China fez 45, né? E no mesmo período de tempo. Então mostra assim que os chineses têm muito esse empreendedorismo, porque assim eles têm necessidades, né? A economia está crescendo, existem demandas importantes. O próprio Xi Jinping disse que um ponto importante para a China é como alimentar 1,3 bilhão de pessoas, né? Então, além do crescimento econômico, não é só o dinheiro, mas como é que eu alimento esse pessoal que vai ter dinheiro, né, com 1,3 bilhão de pessoas? E a América Latina ainda é um importante fornecedor de recursos, o próprio Brasil, o Chile e outros países. Então, isso faz com que a gente tenha realmente muita coisa a oferecer para os chineses. Então, as atenções, os ouvidos estão atentos em todas as partes do mundo. Uhum. Todos ouvem tudo e todos sabem de qualquer coisa. E nós, como civis, nós não temos ciência clara de como que a tecnologia já avançou, né? Porque tudo que nós recebemos hoje, assim, nossa, nós ficamos realmente surpresos com o smartphone, com as tecnologias todas que a gente consegue, Wi-Fi, mas os militares estão muito à frente. Professor, os chineses sempre pedem aos países com os quais têm fechado negócios que não reconheçam Taiwan, mas apenas uma única China. Aqui na América do Sul, só o Paraguai, parece, não reconheceu a China como única e mantém relações com uma Taiwan independente. Os Estados Unidos venderam 330 milhões em armamento para Taiwan recentemente. Houve alguma represália conhecida? Não, há uma reclamação. Quer dizer, esse é um ponto de tensão importante na Ásia, né? Existe um acordo bilateral entre Taiwan e os Estados Unidos para que Taiwan permaneça, vamos dizer, com essa certa independência, né? A China nunca vai reconhecer a independência de Taiwan, mas existe essa situação. E a China, já nos últimos anos, praticamente vem minando os reconhecimentos internacionais de Taiwan. Quer dizer, ela tinha algo em torno de 30 e hoje tem 17 países no mundo que mantêm relações diplomáticas com Taiwan. Eu creio que é uma tendência, quer dizer, a China tem muito mais dinheiro, é muito mais, tem um poder de influência muito maior, né? E aos poucos, e esse reconhecimento é basicamente financeiro, quer dizer, claro. Taiwan ajuda, enquanto tinha condições de ter uma ajuda a esse país maior que a China, ela mantinha o reconhecimento. A partir do momento que a China tem mais dinheiro, ela vai lá e literalmente compra esse reconhecimento, é isso que tem acontecido. Então, no caso aqui do Paraguai e de outros países das Américas que ainda tem algum reconhecimento, essa é uma questão de tempo. Eu acho que não tem como Taiwan conseguir manter essa posição de reconhecimento internacional. Mesmo porque não é uma contenção à força, é uma contenção feita com o poder do dinheiro. O que a gente tem até hoje, entre 2007 e 2017, de acordo com os nossos dados, são 157 projetos entre anunciados e confirmados, sendo 115 confirmados, e em termos de valor seriam 98 bilhões de dólares investidos nesses anos, sendo 55 bilhões confirmados, né? Na verdade, se a gente for considerar até 2018, né, eu acredito que a gente já deve estar mais próximo aí de 60 bilhões hoje, na verdade. Então, vendo aqui o fluxo desses investimentos, a gente vê aqui claramente que 2010 ali é o ano em que a China descobre o Brasil, né, como um destino interessante para se investir, mas se a gente comparar as duas barras também, a gente percebe que a efetivação dos projetos naquele ano era muito baixa, mas ao mesmo tempo, a partir de 2010, esses investimentos começaram a ter uma efetivação maior, porque em 2010 os chineses ainda novatos aqui no Brasil não conheciam muito bem como era o ambiente regulatório, não sabiam muito da burocracia brasileira e a partir desse ano eles passaram a investir em outras estratégias de entrada, né? Por exemplo, fazendo associações com empresas locais
ou até comprando ativos já existentes, o que, obviamente, né, colocava aí os investimentos com um grau de efetivação maior. Lá no Conselho, nessa pesquisa que a gente também divide esses investimentos em 4 fases, né? Então, até 2010, na fase inicial, a maioria dos investimentos eles eram nessa área realmente de busca por recursos naturais, né? Alguns exemplos aí no lado aí de algumas empresas que entraram nesse período. Inclusive essas empresas, no caso aqui, muitas delas eram do setor de petróleo, né? Depois também vieram algumas mineradoras, empresas de soja também, né? Que é o nosso maior produto de exportação para a China em termos de valor e quantidade, né? E a fase seguinte, a segunda fase, seria mais voltada então para a busca por mercado consumidor. Nesse período, o Brasil estava vivendo uma fase melhor em termos econômicos, então tinha de fato um mercado consumidor emergente. Então, muitas empresas investiam nos setores produtivos, né? Então, a gente vê, por exemplo, montadoras, fábricas de máquinas e equipamentos, eletrônicos e coisas do gênero, né? Então, em 2013, que seria a terceira fase, a maioria dos investimentos era no setor de serviços, principalmente na área financeira, né? Com a entrada dos bancos, até o próprio Bocom BBM aqui é um desses exemplos. Ele entrou um pouco depois, mas também está nesse contexto dos bancos chineses no Brasil. E a última fase, que na verdade está 2017 ali, mas seria de 2014 a 2018, a gente já pode considerar, ela era muito voltada para energia e logística, né? Então, muitas empresas como a China Tree Gorges, a State Grid, a China Communications fizeram investimentos bastante importantes nesse período. Em relação aos setores em que esses investimentos se colocam mais presentes, vendo aqui como uma análise setorial por número de projetos, a gente vê então que o setor de energia e automotivo dominam em termos de número de projetos, mas, como eu tinha falado, né, dependendo como a forma como a gente vê, pode mudar bastante. Então, em relação ao valor dos projetos, a maioria desses investimentos era na área de energia, né? Tem mais da metade dos investimentos nessa área. Isso acontece muito porque os investimentos nesse setor de energia são bastante volumosos, né? Enfim, eles demandam uma quantidade de capital muito grande. E outro ponto que eu acho interessante notar aqui é que só 2 empresas de todos os investimentos, e eu não digo só na área de energia, elas têm quase que 36% dos investimentos confirmados aqui, né? 20 bilhões de dólares, que seria a State Grid e a China Tree Gorges. Eu acho isso muito interessante de observar, porque realmente a quantidade de empresas no nosso estudo hoje já ultrapassa uma centena de empresas e só 2 empresas têm praticamente aí, enfim, 36% de todos os investimentos, que é bastante significativo, né? Agora, falando sobre a questão do modo de ingresso, estrutura de propriedade e análise geográfica dos investimentos. Então, em relação ao modo de ingresso, em termos de número de projetos, a maioria é na área de greenfield, né? Ou seja, são projetos que geralmente são feitos do zero, né? Por exemplo, uma empresa chinesa que entra no Brasil e constrói uma fábrica, né? Mas, ao mesmo tempo, também, se a gente for observar, nos anos mais recentes, teve uma participação bastante considerável aí do setor de fusões e aquisições também, né? Compras de empresas, uma pelas outras, até porque nos últimos anos, algumas facilidades que foram colocadas até pelo próprio governo federal possibilitaram também a entrada de mais empresas estrangeiras, de forma geral, não só chinesas. Em relação ao tipo de empresa, aqui a gente divide entre estatais e privadas, mas dentro das estatais também tem algumas especificidades, né? Então, considerando estatal como uma coisa mais abrangente, seria 66% dos investimentos feitos por empresas estatais, né? Mas se a gente considerar as estatais centrais, que são assim empresas que pertencem a um grupo seleto mesmo, acho que hoje deve estar em torno de 100 empresas mais ou menos, que elas estão ligadas à SASAC, que é uma comissão do governo chinês, né, que está diretamente ligado ao Conselho de Estado, que é um dos mais altos órgãos aí da burocracia chinesa, e está muito em linha também com os interesses estratégicos de Pequim na China e no exterior, né? Então, isso também é um ponto muito interessante de ser notado, colocando em perspectiva aqui que essas empresas estatais elas também estão atuando de uma forma ou de outra de acordo com as diretrizes do governo central da China, né? E a análise geográfica também, eu não separei aqui por estados, assim, o estado de São Paulo, sem dúvida, é o grande centro de gravidade desses investimentos,
mas esse mapa eu acho interessante de observar, que eu estou considerando aqui intenções e projetos já em efetivação, mas só 4 das 27 unidades federativas do Brasil não têm algum tipo de presença chinesa, né, até o momento. E isso é muito interessante também de ver, porque foi feito numa velocidade muito alta, né, quer dizer, em praticamente 10 anos, vamos botar aí, as empresas chinesas conseguiram se fazer presente em praticamente todo o mapa brasileiro, né, isso aí é algo muito significativo também. Primeiro ponto aqui que eu queria destacar é por que a gente começou a fazer esse trabalho, porque não existe uma base de dados oficial, por exemplo, do Banco Central, que seja abrangente e cubra todos os investimentos chineses no Brasil, né? Porque muitos investimentos, não só chineses, eles sofrem de triangulação, né? Geralmente, tem alguns investimentos que são feitos via terceiros países, né? Então, muitas vezes, um investimento que é chinês ele é contabilizado como se tivesse vindo de outro país. Muitos países desses, no caso, são paraísos fiscais, inclusive. Por isso, a gente começou a desenvolver uma metodologia própria para poder lidar com essa situação. Então, como são contabilizados esses investimentos? Né? Primeiro, a gente faz acompanhamento diário de notícias sobre investimentos chineses no Brasil, né, nas mídias nacionais e internacionais. Em seguida, a gente elabora uma lista com os principais aspectos desses investimentos, que aí, enfim, então aí eu não vou falar exaustivamente sobre os aspectos em si. E, por último, a gente tenta um contato direto com as empresas chinesas ou os parceiros locais para poder ter, enfim, a maior precisão possível em relação às informações, que nem sempre o que é divulgado na imprensa é de fato o que está acontecendo, né? E agora, fazendo uma análise mais macro, vamos dizer, o Brasil no contexto latino-americano, né? A gente vê aqui, esse é um dado, uma tabela que é do Atlantic Council, que é um think tank americano, e da OCDE, que coloca aqui muito claramente que o Brasil, como eu falei novamente também, é o grande centro de gravidade da atração de investimentos chineses aqui na região. Eles tiveram até que quebrar o gráfico ali, como a gente vê, porque é bastante discrepante, né, considerando o Brasil e os outros países da região, né? Então, de fato, o Brasil é o país mais importante, vamos dizer assim, na estratégia chinesa de investir no exterior aqui na América Latina, né? E, para finalizar, eu queria levantar mais 2 pontos aqui. O primeiro deles é por que a China está investindo no Brasil, né? Esse é um ponto mais importante, eu acho, que da apresentação, porque dá uma visão geral assim, e estratégica até para a gente pensar numa relação mais sustentável com a China a longo prazo, né? Então, o primeiro ponto seria essa questão dos investimentos como parte de um movimento global de internacionalização dessas empresas chinesas. Esse movimento começou particularmente a partir dos anos 2000, né? Então, o Brasil, na verdade, ele faz parte de uma coisa global, não é uma exceção à regra. Tem também uma hipótese que a gente trabalha muito, que é a questão da ocupação de espaços, né? Como a gente sabe, os Estados Unidos sempre teve uma influência muito grande na América Latina independente, e só que hoje a política externa americana está muito distante da América Latina, né? Os principais pontos de interesse da política externa americana estão, por exemplo, na própria Ásia, né? Com o conflito comercial que a gente está vendo hoje com a China, conflitos também emergentes ali no Mar do Sul da China, que também causam preocupação em Washington, né? Quer dizer, o poderio chinês militar ali, naval, aumentando, tem questão do terrorismo, enfim, são todas questões que estão muito distantes da América Latina, o que colocou assim, um espaço vago que está sendo ocupado pela China também, né? E outros fatores assim, mais endógenos da economia brasileira, né? O caso do nosso PIB, que é o maior da América Latina, a gente tem um certo desenvolvimento da indústria nacional também, o mercado consumidor emergente, e alguns fatores mais recentes, como é o caso da desvalorização do real, né, e as políticas de privatização dos últimos governos, que transformaram os ativos brasileiros em opções mais interessantes, por serem mais baratas, inclusive. Então, foi até um jogo assim, muito momentâneo ali, né, uma questão pontual que favoreceu a entrada de investimentos chineses, principalmente, por exemplo, em 2017, né, que foi o ano que teve o maior número de projetos de investimentos aqui no Brasil. E, para finalizar, esse eu acho que é o ponto mais importante também, a gente pensar no que pode vir à frente agora, né? O que a gente pode esperar da relação Brasil-China a partir de 2019 com o novo governo.
Olá, pessoal. Acompanhamos durante a campanha em várias ocasiões o candidato Jair Bolsonaro falar em limites para investimentos da China por preocupações com uma ação predatória, segundo ele, especialmente em relação à infraestrutura, alegando que o país não está à venda. Pois bem, agora a China mandou um recado pesado mesmo para ele através de um editorial no principal jornal estatal, o China Daily. O jornal é uma espécie de porta-voz do governo. De acordo com o editorial, as exportações brasileiras não apenas ajudaram a alimentar o rápido crescimento da China, mas também apoiaram o forte crescimento do Brasil. Criticar a China, prossegue o editorial, pode servir para algum objetivo político específico, mas o custo econômico pode ser duro para o país, que acaba de sair de sua pior recessão, se referindo ao Brasil. Abre aspas de novo. Ainda que Bolsonaro tenha imitado o presidente dos Estados Unidos ao ser vocal e ultrajante para captar a imaginação dos eleitores, não existe razão para que ele copie políticas de Trump, fecha aspas. Bolsonaro já tinha provocado irritação com a visita que fez a Taiwan, considerado uma afronta e possível causa de futuras turbulências na parceria estratégica entre os dois países. Depois de o deputado federal Eduardo Bolsonaro afirmar que a ditadura da China utiliza a tecnologia 5G para espionar outras nações, a embaixada do país oriental em Brasília reagiu. Para a diplomacia do Partido Comunista, o filho do presidente da República solapou a relação amistosa entre os governos com declarações infames. Além disso, fez uma ameaça: o Brasil poderá arcar com consequências negativas. Pequim acionou o Ministério das Relações Exteriores para se queixar de Eduardo, que fez o comentário nas redes sociais. Contudo, o parlamentar apagou a publicação. Na mensagem, o deputado mencionou a adesão simbólica do Brasil à iniciativa norte-americana Clean Network, Rede Limpa. Por meio dela, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tenta frear o avanço de empresas chinesas no mercado global de 5G. O governo Jair Bolsonaro declarou apoio à aliança Clean Network, lançada pelo governo Trump, criando uma aliança global para um 5G seguro, sem espionagem da China, declarou Eduardo na segunda-feira. O filho do presidente também classificou o Partido Comunista Chinês de entidade agressiva e inimiga da liberdade. Ensinamentos clássicos da cultura chinesa citados pelo presidente Xi Jinping. Este é o conteúdo de uma das novas produções que chegam ao Brasil por meio de um acordo entre o Grupo Bandeirantes e o Grupo de Mídia da China, que reúne os principais veículos de comunicação do país, como o canal CCTV. Olá, falamos direto de São Paulo, onde ficam os estúdios da CCTV na América Latina. A assinatura do acordo reuniu empresários, políticos e jornalistas dos dois países na sede da Band em São Paulo. Temos muitas missões para ir para a China, temos muito trabalho a fazer, o Brasil tem um excelente parque industrial, é um produtor de excedente de alimentos, então nós já temos essa aliança natural e temos muito para crescer. Cabe a nós ampliarmos isso e tenho certeza que a Bandeirantes, nos seus diversos veículos, vai estar ajudando isso. O acordo firmado nesta segunda-feira vai possibilitar mais do que uma troca cultural, mas também impactos nas negociações econômicas entre Brasil e China. Isso vai incrementar o movimento de negócios, aumentar o movimento de intercâmbio cultural e turístico também. Para o presidente do Grupo de Mídia da China, essa é uma oportunidade única de aproximação entre os dois povos. Shen Haishong afirmou: para os chineses, o Brasil não é uma terra desconhecida. Já sabemos que é um povo muito alegre, simpático, e os chineses também são. Por isso, podemos dizer que nossos corações são interligados. Nesse sentido, a mídia deve desempenhar o seu papel para estreitar ainda mais os corações dos chineses e brasileiros. O contrato de cooperação prevê parcerias em produções jornalísticas e na área do entretenimento. Entre as novidades, o acordo leva para os canais Arte 1 e Band News TV o programa Mundo China, com reportagens sobre o cotidiano do país oriental. A China, representada na Argentina por esse embaixador que hoje fala besteiras aqui no Brasil, a China fez com o governo argentino, que era o Macri ainda, assinou um acordo para a construção de uma base chinesa, e os argentinos descobriram tarde demais que uma das cláusulas proíbe a entrada dos argentinos. Ali, então eles conseguiram a Guantánamo, na Argentina. Agora,
acredite-se isso e debite-se isso aí também na conta do governo argentino. O que é que resolve isso? Uma boa regulamentação. Estabeleçam limites, estabeleçam controles para não perder nem o investimento e nem perder um pedaço do país. É simples de resolver. Esse tipo de fantasma é fácil exorcizar. E as desconfianças do governo brasileiro em relação à China começaram a ser expostas agora em papéis oficiais. Documentos do Conselho Nacional da Amazônia Legal, obtidos pelo Estadão, registram a preocupação com o interesse do país asiático pelos recursos naturais estratégicos, especialmente a água. O órgão comandado pelo vice-presidente Hamilton Mourão destaca que as potencialidades brasileiras já estão na mira de potências como Inglaterra, França, Alemanha e Estados Unidos. Ressalta uma apresentação feita na última terça-feira aos integrantes do Conselho. Abro aspas. A entrada da China no seleto grupo de grandes potências econômicas hegemônicas do mundo contextualiza uma nova realidade global na qual regiões ricas em recursos naturais estratégicos passam a ser o alvo das políticas externas do governo chinês. Fecho aspas. O documento ressalta que na crise global da água, a situação já é crítica na República Popular da China, na Índia, no México e na região do Chifre da África, que abrange Somália, Etiópia, Eritreia e Djibouti. Nesses países, segundo o governo, os lençóis freáticos registram queda de 1 metro por ano acima da taxa natural de reposição, o que aponta grave crise em 20 a 25 anos. Muitos já disseram que a futura guerra mundial se daria na disputa por água, né? A gente vê, eu participei recentemente de um seminário onde fica muito claro que o petróleo está com dias contados. A ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, fala em 10 anos de vida útil, no sentido lucrativo demais, para a indústria petrolífera, né? Ou seja, a guerra pelo petróleo já está ficando para trás e agora a grande guerra será exatamente pela água. Nós estamos aqui na América Latina, em cima de um grande lençol freático, que é um oceano debaixo da terra, mas tudo isso é finito, e é esse o grande debate. A China se tornou uma das grandes potências do mundo, se caminha para ser a grande potência do mundo. Os Estados Unidos ainda é forte, porque detém o maior poderio militar, estrategicamente está bem melhor, é um país muito bem montado, mas a China hoje, em alguns setores, domina. E essa pandemia mostrou exatamente isso. A economia da China começou a explodir na década de 80. As maiores empresas dos Estados Unidos na época começaram a fabricar seus produtos na China porque a China podia fabricar os produtos dessas empresas com uma qualidade semelhante, mas por um preço muito mais baixo do que se fossem fabricados nos Estados Unidos. Isso foi em grande parte devido aos baixos salários que os trabalhadores chineses recebiam, juntamente com outros fatores como leis tributárias, facilidade na importação e exportação e o fato de que a containerização foi popularizada na década de 80. Mas uma preocupação maior começou a tomar conta das nações ao redor do mundo desde que a China começou a naturalmente tomar conta do setor de tecnologia do mundo. Essa preocupação se chama privacidade. A população, num geral, e muitas autoridades começaram a se questionar. A China não é um exemplo na maneira como lida com algumas tecnologias e a privacidade. Logo, todos estavam preocupados, e isso fez com que alguns governos tentassem tirar a tecnologia chinesa para fora dos seus próprios países, além de incentivar empresas a fabricarem seus produtos nacionalmente em vez de na China. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos, inclusive, solicitou que a FCC encerrasse a autorização de telecomunicações da China nos Estados Unidos, alegando risco à segurança nacional. Todas essas coisas que acabei de falar, desde o aumento dos custos trabalhistas, as questões políticas e privacidade e até essa pandemia que estamos vendo, fizeram com que as nações se questionassem sobre boa parte da fabricação do mundo ser originada na China. Mas o país continua sendo o maior fabricante do mundo. Quando a pandemia surgiu em Wuhan e causou desligamento no setor de manufatura da China, muitos países começaram a ficar sem bens essenciais que todos precisavam simplesmente porque confiavam única e exclusivamente na China para produzir esses bens e não tinham um plano B. Por exemplo, a China é o principal fabricante de equipamentos médicos do mundo. Logo, quando o mundo precisou de um aumento no fornecimento de máscaras e luvas, é possível que a China tenha escolhido não exportar esses materiais, para que pudesse ficar com tudo para si e se armar contra o vírus. E no fim das contas, isso pode ter provocado crises sanitárias ao redor do mundo,
justamente porque estamos à mercê de uma única nação fornecedora. A parte triste disso tudo é que precisou vir uma pandemia e crises econômicas e sanitárias para que as nações ao redor do mundo acordassem para isso. A China, juntamente com a Índia e Irlanda, é responsável por mais de 90% dos insumos farmacêuticos utilizados pela indústria brasileira de genéricos. Logo, isso pode causar um grande problema, exatamente como está acontecendo nos Estados Unidos, onde aproximadamente 100 medicamentos comuns foram reportados como escassos pelo FDA, que é a Administração de Comida e Medicamentos dos Estados Unidos. A desconfiança da China é em relação ao investimento enorme que ela está fazendo para controlar as pessoas, né? Então, a gente percebe de uma maneira um pouco artificial esse lobby, né, do lockdown, por exemplo, né? Isso ignorou a ciência completamente, né? E isso se estende a todos os continentes. A Europa está aí, a Inglaterra está aí, o Boris Johnson seria o conservador, está fechando tudo lá. Os ingleses estão na rua perguntando, mas está fechando por quê? Dessa maneira, todo mundo aglomerado dentro de casa de novo. Uma coisa que não deu resultado. E aí, Vitor, na minha opinião, essa diretriz, né, quer dizer, eu vou deixar aqui a desconfiança, essa diretriz ela vem da China que operacionalizou a OMS para trazer essa diretriz. E uma diretriz falsa, que caiu, que ruiu ao longo do percurso. E essa diretriz, né, se a gente quer ter preocupações com ações insidiosas da China, eu acho que a gente deve olhar para essa diretriz de aprisionar as pessoas até que tenham uma vacina. Né? Que coisa curiosa, né? E a China, evidentemente, produtora de equipamentos de saúde, produtora de vacina. De novo, um axioma falso, né? Da necessidade de universalizar e obrigar, eventualmente, as populações inteiras a se vacinar. A taxa de letalidade não mostra isso, abaixo de 70 anos não mostra mesmo. Justamente estão definidos e circunscritos os grupos de risco. E eles não querem saber de ciência. E aí a minha desconfiança é essa. Por que tanta gente de forma tão aguerrida, defendendo todo mundo preso até que tenha uma vacina para todos, sem nenhum laudo, sem nenhum lastro na ciência? Eu quero saber quem são os amigos da China na propagação desses ideais. Ninguém saberia, não fosse esse vírus, desse poderio da China em dominar o mundo. Ninguém saberia que a China é responsável por 95% dos insumos hospitalares. Então, tudo no mundo, 95% é total. Tudo no mundo hoje que se consome em material hospitalar, EPIs, esses equipamentos de segurança, isso é tudo chinês, né? Ninguém saberia. Então, é evidente que houve e há controle de informação na China, sim. Muito bem, documentos obtidos pelo jornal de New York Times mostram que o Partido Comunista da China atuou para moldar a opinião pública e também controlar a narrativa sobre a pandemia da Covid-19. O material foi divulgado por um grupo de hackers auto-intitulado Partido Comunista da China Sem Máscara, checado e autenticado por especialistas a pedido do jornal. São mais de 3.000 comunicados e quase 2.000 memorandos internos do partido. Os documentos mostram instruções enviadas a subordinados da ditadura chinesa com ordens de modo a manipular veículos de comunicação e redes sociais sobre a Covid-19. O secretário-geral do PCC, Xi Jinping, chegou a ordenar que fossem produzidos milhares de comentários falsos na internet, enfatizando a necessidade de descrição sobre o vírus. Pois não era preciso ser um grande investigador, não é preciso ter muita habilidade para investigar, para saber que num regime assim como o da China, a informação é tratada com um zelo total pelo Estado, pelos mandatários lá, e esse produto, a informação, seria manipulado. Isso ficou muito evidente. A gente vê, inclusive, sobre a morte de médicos, dizendo, olha, existe um problema aqui, nós temos um vírus novo, desconhecido e letal, e ninguém fez nada, né? Isso exatamente temendo o que acabou acontecendo, que do mundo inteiro descobrisse. Será que eles não sabiam que todo mundo ia saber que esse vírus chinês
iria se alastrar pelo mundo, eles sabiam. Tanto é assim que escondiam, porque colocaram em primeiro lugar essa sua ânsia de dominar o mercado, de dominar a tecnologia, de dominar os dados. É aí que está o verdadeiro poder hoje, exatamente o domínio de dados. Não, o New York Times está um pouco atrasado, porque moldar a opinião pública dentro da China, eles moldam no chicote, né? Agora eu quero ver, eu estou muito curioso para ver, assim, se a reportagem não morreu, a explicação do plano chinês para moldar a opinião pública no mundo. E moldar da pior maneira possível, ou seja, induzi-la a acreditar em medidas de trancamento, em medidas ditatoriais, como se elas fossem medidas sanitárias. Eu gostaria muito de ver reportagens fazendo cruzamentos entre investimento chinês e instituições, pessoas, governos, propagando ideários obscurantistas de lockdown, interessados, né, de interesse chinês, né, paridos pela China, paridos pela OMS, que se tornou, de fato, influenciada e dirigida pela China, tanto que os Estados Unidos se retiraram da Organização Mundial da Saúde, né, num ato que jamais veríamos se não fosse esse o nível de desvio das funções. Então, é claro, o que nós queremos ver hoje? Nós queremos ver o que nós já vemos, mas nós queremos a investigação, a constatação, o processo, a responsabilização daqueles que estão, a título de apregoar defesa de vidas e de ciência, apregoando controle, apregoando restrição, vendendo medo para reprimir sociedades. Um aplicativo por meio de QR Code que indica exatamente o quê em relação ao coronavírus? Maria, é uma história bem assustadora, estilo Big Brother, que é o seguinte: na China, em algumas regiões, em algumas cidades, as pessoas só estão podendo circular, e isso é controle feito pela polícia, mostrando o telefone com um código QR. E aí é o seguinte, se o código tiver verde, você pode passar. O policial vai lá e vai fiscalizando. Gente? Se tiver amarelo, 1 semana em casa. E por que estaria amarelo? E se tiver vermelho, 2 semanas em casa. Aí é que está a questão. Esse aplicativo está atrelado a um aplicativo do Alibaba, que é o maior varejista, uma das maiores do mundo, é o equivalente à nossa Amazon, que a gente conhece aqui no Ocidente, e na China tem uma varejista. Esse aplicativo está instalado no celular de 900 milhões de chineses, cidadãos. Então, praticamente todo mundo na China tem esse aplicativo. E a pessoa ela é obrigada a andar com isso. Ou seja, não tem transparência. São dados que o governo, em parceria com essa empresa, monitora o cidadão e diz se você deve ficar em casa ou não. E se você pode avaliar com as pessoas com quem ele teve contato. Aí é que está. Né? O que a gente estima? Como não tem transparência, que o governo está monitorando todos os passos. Exemplo, se o Chechel estiver contaminado e eu, por acaso, estive do lado dele, o meu celular entende que eu estou aqui a uma distância curta. Amarelo. É amarelo, eu sou considerado suspeito. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Por que as pessoas têm esse aplicativo antes do coronavírus? Elas tinham para fazer compras. É um mercado. A Alibaba é um dos maiores mercados, é o que a gente chama de marketplace. É igual a Amazon aqui, é igual outro site que compra e vende. Então, ela deveria ser feita para compras. Eles estão usando a base de dados dos usuários para fazer o monitoramento. Com consentimento? Não, é lá... Aí é que tá. Não tem, porque você não passa, olha, tá lá as imagens, você só passa de determinadas barreiras mostrando. Você não quer mostrar? Você não vai passar daqui. Então, é meio que imposto. Meio não, é totalmente imposto. Mas como é que sabe que você é cor amarela ou outra cor? Então, Trigueira, é isso que não tem informação. O governo não diz, olha lá, tá lá, ó. Nossa, mas... Está revelando que o aplicativo está, na verdade, te monitorando com quem você se encontra, onde você vai. esteve, por onde você passou. Exemplo, Trigueiro, se você almoçou num determinado restaurante, pagou a conta, por meio desse aplicativo você sabe que você pagou a conta. Se alguém teve contaminado naquele restaurante, você pode ser considerado mesmo que não amarelo. Seja no mesmo dia. Ele vai fazer algum cruzamento de dados, não tem transparência. O fato é que o governo não é por georreferenciamento. Pode só na ser. hora, também pode ser. Eu estou estimando que é uma combinação de compras que você faz, ou seja, você deixa um rastro digital, porque tudo lá é feito com pagamento em meio digital,
com geolocalização. O teu telefone tem GPS, então ele sabe por onde você está andando, por onde você passou, de onde você veio, com quem você se encontrou. É uma vigilância digital impressionante. As imagens estão mostrando também um aparelhinho na tela. Não tem nada a ver com... Também é um complemento. Querem estabelecer um QR global. A ideia é tão bonitinha, mas vejam o que pode estar atrás disso. O secretário-geral do Partido Comunista da China, o Xi Jinping, propôs o uso generalizado de atestados de saúde baseados em código QR, medida que já vigora no país comunista. O ditador chinês deu a sugestão durante a reunião do G20 no último sábado. O código QR armazenaria o histórico de viagens e saúde de uma pessoa. Dessa forma, os usuários exibiriam um código de cores com base em sua exposição potencial da Covid-19. O verde representa a maior segurança. Depois vem o âmbar e o vermelho. O âmbar deve ser amarelo? Âmbar. É a mesma coisa que amarelo, não? É, meio... Mais parecido, né? Disse assim, entre aspas, a China sugere um mecanismo global de reconhecimento mútuo de atestados de saúde com base em resultados de testes de ácido nucleico na forma de códigos QR. Esperamos que mais países adotem esse mecanismo, afirmou Xi Jinping. O ditador chinês não disse explicitamente que tipo de aplicativo ou sistema de QR Code ele está sugerindo, ou quem o projetaria e executaria. Já deu para todo mundo perceber, não é? Nossa. Um controle absoluto do indivíduo, onde todas as informações acerca deles estariam reunidas num código. Já imaginou? Aí você tem todas as suas informações ali, fáceis. Põe na mão, põe na testa e o indivíduo é escaneado. Eles já estão escaneando a gente, né? Quando você vai em alguns comércios, tem o scanner da temperatura. Agora imagine medir um scanner QR Code. Suas informações todas ali. É só os de saúde que podem inserir? Não seja ingênuo. Pode inserir qualquer informação, inclusive o seu perfil de rede social, o que você compra, quanto você ganha. E aí vem uma norma assim, olha, fulano que não cumpriu isso, não terá direito a A, B, a C. Por exemplo, não cumpriu uma determinação sanitária, fica sem salário. No outro dia, o banco não deposita na sua conta, você não tem mais limite no seu dinheiro de plástico, que hoje a gente usa, que são os cartões, os chips, os QRs, codes. Isso é a coisa mais perigosa. É o mecanismo de controle. Total, Beto. Mecanismo de controle social. Todos nós seremos controlados. A China já é controlada, a população Sim, da China toda, já é controlada. Por opção. Podem te controlar por opção religiosa, podem te controlar por opção sexual, podem te controlar por tudo. Mas esse aqui é um grande golpe, hein, professor? Porque Claro. saúde, independente da religião, independente da preferência política, é uma coisa positiva, todo mundo tem. Então, se o cara fosse muçulmano, cristão, budista, ele ia ter esse QR Code de qualquer forma. Obrigatoriamente. O cara é muito ligeiro. O cara é Xi Jinping, ligeiro, velho. ele quer controlar a humanidade, tá na cara. E ele já individualmente. consegue controlar os bilhões que tem na China, para controlar mais um pouquinho não custa nada para Está ele. longe para ele. Né? 25% da população do mundo ele já controla.